só, resolva os seguintes sistemas pelo método da substituição. Nessas páginas ali que eu pedi para ler, está falando para vocês que você tem método da substituição, método da adição, método da comparação. Esses são os 3 mais utilizados. Existem outros métodos para resolver sistema? Existe. Por exemplo, aquele que a gente brinca lá nas redes sociais pode ser chamado de tentativa e erro. Mas também é um método e também funciona. Então, assim, gente, também é um método e ele também funciona, até por tentativa e erro das brincadeirinhas lá das redes sociais que a gente faz para descobrir os sistemas, tá? São métodos também. Porque matemática tem vários caminhos, certo? Aqui a gente vai estudar 3 caminhos. O primeiro, então, resolva pelo método da substituição. O que é isso? Vamos lá. Eu olho aqui, ó, são 2 equações, x mais 2y. Gente, esse x podia ser pão de queijo e esse y podia ser um pão de suco. E eu podia estar dizendo que a pessoa comeu um pão de queijo e 2 sucos e pagou R$4. E que se ela comesse 2 pães de queijo, mas alguém desse o valor de 3 sucos para ela, ela iria pagar apenas o valor de R$1. Poderia pensar assim, você entende? Não são coisas absurdas. Às vezes, quando a gente olha para x e para y, toma aquele susto. Mas o sistema ele serve para a gente resolver coisas do cotidiano. Então, vamos lá. X mais 2y vale 4 e 2x menos 3y vale 1. Gente, aqui eu já tenho um x sozinho, então fica fácil de eu isolar ele. Eu posso escrever assim, ó, x igual a 4, que já tinha ali, e esse 2y passa para o outro lado negativo, menos 2y. No momento que eu digo que x é igual a 4 menos 2y, eu consigo resolver a partir dessa equação aqui, ó. Daí eu pego essa equação e substituo o valor de x por esse valor aqui que eu isolei, dizendo que x é igual a ele. Por que eu posso fazer isso? Porque nesse sistema, as 2 equações se referem ao mesmo x e ao mesmo y. Por isso, eu posso isolar um valor de x nessa equação e substituir ele na outra. Porque as 2 equações de um mesmo sistema se referem a um mesmo valor para x e a um mesmo valor para y. Então, eu faço isso. Eu digo que x é igual a 4 menos 2y. A única coisa que eu fiz foi passar esse 2y positivo para o outro lado. Isso é possível numa equação, vocês já sabem. E fica, então, agora aqui com 2 vezes x. É 2 vezes 4 menos 2y. E aqui continua com o restante aqui, a gente só copiou. A única coisa que a gente fez aqui, ó, foi trocar o valor de x por 4 menos 2y. 2 vezes 4 dá 8. E 2 vezes menos 2y dá menos 4y. Certo? E o menos 3y igual a 1 eu só copiei. Agora, eu já fiquei só com valores iguais, só tenho y aqui. Então, eu já posso resolver. Passo o que tem y para um lado da igualdade e o que não tem y para o outro lado. Então, ó, o 8 que não tem y, passei ele para o outro lado. Fiquei com 1 menos 8. E aqui menos 4 menos 3, menos 7y. Menos 7y é igual a menos 7. Y é igual a 7 dividido por menos 7. Lembra do jogo de sinal? Quando eu tenho uma divisão de menos por menos, meu resultado é positivo. Então, y é igual a 1. Ok, já encontramos o valor de y. Agora a gente quer o valor de x. Então, é bem tranquilo. É só eu pegar essa aqui, ó, que eu já tenho isolado ali para descobrir o valor de x. Ó, eu pego agora essa primeira equação que eu já tinha isolado ela para descobrir o valor de x e fico aí com x igual a 4 menos 2 vezes 1, porque era 2y, 2 vezes 1. X igual a 4 menos 2, x igual a 2. Então, você tem aí y igual a 1 e x igual a 2. Pronto, descobrimos os valores. Então, ó, x mais 2y, 2 mais 2 vezes 1, 2 mais 2 é 4. 2x menos 3y, opa, 2x é 4, menos 3 vezes 1 é 3 e 4 menos 3 é 1. Pronto, provei que o meu sistema está correto, melhor, os valores que eu encontrei comprovam que eles estão corretos quando eu aplico eles no sistema e encontro exatamente o que está escrito ali. Ok? Então, encontramos aí x igual a 2, y igual a 1 e resolvemos pelo método da substituição conforme foi solicitado. Letra B. Você tem aí 2x mais 3y igual a 7 e 6x menos y igual a 1. O que está mais fácil da gente isolar aqui? Esse y que já está sozinho.
Se eu tentar isolar esse que é 3y, ou que é 2x, ou que é 6x, eu vou acabar com fração. Como o y é apenas um y, ele é o mais fácil de todos para eu isolar. Então, a gente já começa isolando ele. Vou ficar com menos y, porque é o sinal dele, né? Igual a 1 menos 6x. Esse 6x era positivo, passa aqui para o outro lado negativo, e a gente fica com ele dessa forma. O que a gente faz agora? Considerando que você tem aqui, ó, menos 1y, eu posso dividir ele por menos 1 aqui. Gente, um negócio dividido por 1 continua sendo ele mesmo. Só que como tem jogo de sinal, quando eu divido por esse menos 1, eu consigo deixar meu y positivo, tá? Só vou trocar o resultado aqui, então, ó. 1 positivo dividido por menos 1, dá menos 1. Menos 6 dividido por menos 1, dá mais 6. Então, eu fiz a divisão aqui só para já poder deixar o meu y positivo, ok? Só para já deixar ele positivo. Podia trabalhar com ele da forma que estava aqui? Podia. Ia trabalhar, daí ia fazer os jogos de sinais dentro da equação como a gente vai trabalhar agora. Então, ó, eu peguei essa equação, a primeira, onde eu tenho 2x mais 3y. Então, 3 vezes o valor de y, que é menos 1 mais 6x, tá? Menos 1 mais 6x, igual a 7. O restante a gente só copiou. Aqui você tem uma distributiva. 3 vezes menos 1 é menos 3, e 3 vezes 6 é 18x. Beleza, agora você tem que 2x mais 18x, que vai dar 20x, e esse menos 3 passa para o outro lado, mais 3. 20x igual a 10, x é igual a 10 dividido por 2, x é igual a 1 meio. Ok? Então, encontramos um valor para x. Agora que a gente já achou o valor de x, a gente precisa encontrar o valor de y. E, ó, aqui nessa equação aqui, ó, a gente já tem o valor de y isolado, né? Então, fica mais fácil. Y igual a menos 1 mais 6x. Se o valor de x é 1 meio, eu substituo aqui. 6 vezes 1 meio. Multiplicação com frações, gente. Numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Denominador de um número inteiro sempre é 1. 6 vezes 1, 6. 1 vezes 2, 2. Você vai ficar aí com 6 meios. Menos 1 mais 6 meios. 6 dividido por 2 é 3. Então, a gente, né, isso aqui é uma fração aparente. Ela resulta em número inteiro. Menos 1 mais 3, y igual a 2. Prontinho. Letra C. 4x menos 5y igual a menos 4, ou 3x igual a 2y mais 3. Você viu que você já tem nessa equação aqui o x isolado. Só falta o quê? Dividir ele por 3, né? Porque esse aqui é o valor de 3x, você quer o valor de 1x apenas. Então, tem que colocar ele aqui na forma fracionária, tá? Dividindo ele por 3. E agora a gente aplica esse x isolado aqui nessa outra. Gente, sempre a gente, ó, é método de substituição, você sempre vai substituir numa equação e vai aplicar na outra. Sempre, tá? Se eu estou substituindo na segunda equação, vou aplicar na primeira. Tá? Então, aqui eu isolei o x, ele era 3x, então a gente está dividindo ele por 3, beleza? Certo? Então, ó, estamos substituindo o valor de x na primeira equação do sistema. 4 vezes x, então é 4 vezes 2y mais 3 dividido por 3. Menos 5y igual a menos 4. Tem uma distributiva aqui, ó. 4 vezes 2y é 8y. 4 vezes 3 é 12. Né? O denominador continua, porque daí a multiplicação é com esse denominador aqui, que é 1 vezes 3, que continua sendo 3. Menos 5y igual a menos 4, a gente só copia. Ok, então o que a gente vai fazer aqui? Mínimo múltiplo comum entre 3 e 1, que é o próprio 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 8y é 8y. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 12 é 12. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 5 é 15. Ok? Queridos, agora aqui, ó. Quando a gente quer se livrar de um denominador, a gente multiplica os dois lados da fração por 3, tá? Por quê? Porque daí, no momento que, ó, se eu multiplicar 3 vezes 8, 24. 24 dividido por 3 é 8. Então, como esse aqui multiplica e esse aqui divide, esse valor não se altera. Daí eu corto esse com esse. Só tem que ter cuidado. O que eu faço desse lado da equação, eu tenho que fazer desse lado também. Então, 3 vezes o menos 4, que daí vai aparecer aqui, tá? 3 vezes o menos 4. Então, aqui você ficou com 8 menos 15, que dá 7.
E o 12 que continua aqui. Então, você fica com menos 7y mais 12 e o menos 4 vezes 3, que vai dar 12. Esse 12 positivo vem para cá negativo. Então, você vai ficar com menos 7y igual a menos 24. E para encontrar, então, o valor de y, vai ficar menos 24 dividido por menos 7. Não tem uma divisão exata. Se a gente fizer a divisão aqui, vai dar um número decimal. Então, a gente permanece com 24 dividido por 7. Por que eu simplesmente troquei ele para positivo? Porque quando você tem a solução, o resultado de um número negativo dividido por outro negativo, menos com menos dá mais. Seu resultado é positivo. Então, eu posso escrever ele dessa forma, tá? 24 sétimos positivo é o valor, é a resposta de y, ok? Esse é o valor que a gente encontrou para y. Agora, a gente precisa encontrar o valor para x. E para isso, posso pegar essa equação que já tem o x isolado, ok? Então, você fica aí com x é igual a 2 vezes y mais 3. Só que o nosso y vale 24 sétimos. Então, 2 vezes 24 sétimos mais 3, tudo isso dividido por 3. 2 vezes 24 dá 48. E 1 vez o 7 dá 7. E o mais 3 continua aqui porque é uma soma, tá? Então, fica com 48 sétimos mais 3 dividido por 3. Para a gente poder transformar isso aqui numa fração só, vamos fazer mínimo múltiplo comum entre 7 e 1, que dá 7. 7 dividido por 7 é 1, 1 vezes 48 é 48. 7 dividido por 1 é 7, 7 vezes 3, 21. 48 mais 21 dá 69 sétimos, dividido por 3. Por que agora a prof colocou o denominador aqui no 3? Lembra que todo número inteiro está sobre o denominador 1. Por que eu coloquei ele aqui? Para a gente já entender bem o próximo passo. Como é que eu vou fazer essa divisão de 69 sétimos dividido por 3? Lembra que uma divisão de frações pode ser escrita como a primeira fração multiplicada pela segunda invertida? Então, olha só, 69 sétimos dividido por 3. Quando eu lembro que é uma divisão de frações, eu posso colocar o 1 aqui embaixo do meu 3, eu vou copiar minha primeira fração e multiplicar pela segunda invertida. Então, 69 vezes 1 é 69. 7 vezes 3 é 21, e eu posso aí simplificar, né? Dividir meu 69 por 3 e dividir o 21 por 3 também, e eu encontro aí que o meu x vale 23 sétimos. Então, o y é 24 sétimos e o x é 23 sétimos. Utilize o método da comparação para resolver os sistemas. No 7º ano, vocês aprendem o método da adição. No exercício 1, a gente fez o método da substituição e agora no exercício 2 a gente vai fazer o método da comparação, tá? Queridos, daí você vai me dizer qual é o melhor método para resolver? É aquele que você gosta mais, tá? Todos eles resolvem todos os sistemas. Você aprende métodos diferentes apenas para você ver qual você gosta mais. E daí você vai resolver para aquele que você preferir quando você tiver uma situação, problema para resolver com o sistema, tá bom? Então aqui, método da comparação, tá? Aqui a professora copiou o sistema. X mais 3 e y igual a menos x menos 5. O que faz no método da comparação, queridos? Comparação é eu igualar minhas duas equações, tá? Eu dizer que a primeira equação é igual à segunda, y igual a y. Essa é a lógica de um sistema. Lembra que eu falava antes? O y da primeira equação é igual ao y da segunda. O x da primeira equação é igual ao x da segunda. Então, se eu vim aqui dizer que y é igual a y, tá certíssimo. Então, eu posso escrever que x mais 3 é igual a menos x menos 5. X mais 3 é igual a menos x menos 5. Então, agora o que eu faço? Tudo que tem x eu passo para um lado. Esse x era negativo, ele veio para cá positivo. Então, x mais x. E esse 3 positivo passou para lá negativo. Menos 5 e menos 3. Então, você fica com 2x igual a menos 8. X igual a menos 8 dividido por 2 e x igual a menos 4. Pronto, já encontramos o valor de x. Agora, para encontrar y, eu posso escolher tanto a primeira equação quanto a segunda, certo? Vou escolher a primeira porque ela está trabalhando tudo com valores positivos e fica mais fácil de resolver. Então, y é igual a x mais 3, menos 4 mais 3, y é igual a menos 1. Essa aqui foi super curtinha, facilzinha, rapidinha e até gostosinha de resolver. Y igual a 2x mais 4, y igual a menos 2. Método da comparação é só nós igualarmos as duas equações, certo? 2x mais 4 igual a menos 2. E agora que a gente já está com as duas equações ali igualadas, é só botar tudo que tem x para um lado e quem não tem x para o outro lado.
Então, você fica aí com 2x menos 4, menos 2 e o menos 4, porque esse aqui passou para o outro lado negativo. 2x igual a menos 6, x é igual a menos 6 dividido por 2, x é igual a menos 3. Viu como esse da comparação está sendo super rapidinho aí da gente fazer? Está sendo bem, bem tranquilinho. Claro que ele já não está nos dando sempre ali um y isolado. Se ele não estivesse dando, a gente teria que isolar o y para depois comparar, ok? Então, ficamos aí com x igual a menos 3. E o y, o exercício já te deu o valor dele. Y é igual a menos 2. Não precisamos fazer mais nada. Já temos o valor de x e o valor de y, ok? A letra C tem um detalhe interessante nela, tá? Quero ir para a letra C com vocês. Ó, y igual a 2x menos 4 e x menos meio y igual a 2, tá? A gente pode resolver aqui normalzinho, ó. Y mais 4 igual a 2x, certo? Pode ver que eu estou fazendo isso aqui para isolar o 2x, tá? Porque aqui a gente já tem... E aqui isolei o x também. Ficou com 2 mais... Porque aqui era menos meio y, passou mais meio y, tá? Então, fazendo isso, ó, a gente isolou o x aqui. Aqui a gente já deixou isolado o 2x, ok? E agora, então, a gente vai ter que dividir tudo isso por 2. Só troquei o lado, tá, gente? Para ficar o x isoladinho. Aqui ele já estava isolado. E agora a gente dividiu o y mais 4 por 2 para o x ficar aqui isolado. Não pode ser 2x, tem que ser o x sozinho. Então, o 2 que multiplicava passa dividindo. Como agora a gente pode, então, dizer que x é igual a x, então a gente compara as duas aqui, tá? 2 mais meio y dividido por 2, né? Meio y. E y mais 4 dividido por 2. Pronto, igualamos aqui as nossas duas equações. Agora a gente trabalha com isso aqui que a gente recebeu, tá? A gente faz aqui, então, mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 é 2. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 2 é 1. E 1 vezes y é y. Ficamos aqui, então, com 4 mais y igual a y mais 4 dividido por 2. Percebem uma coisa aqui, queridos? Há uma igualdade aqui. Esse é exatamente igual a esse. Tá percebendo isso? 4 mais y e y mais 4 é a mesma coisa. E ambos dividido por 2. Quando você tem isso acontecendo, tá? Inclusive, pode vir aqui, cortar o 2 com 2, fica com 4y mais y igual a 4. E, gente, y menos y vai dar 0 e 4 menos 4 vai dar 0, ou seja, 0 igual a 0. Sempre que você tem essa igualdade, tá? A gente diz que há infinitas soluções para o sistema. E agora começa a parte legal do sistema, que é a aplicação do sistema. Em um sítio existem 21 animais, entre patos e cachorros, sendo 54 o total de pés desses animais. Calcule a diferença entre o número de patos e o número de cachorros. Gente, você já está vendo que pato é x e cachorro é y, por exemplo, tá? A gente já vai ter que definir um para ser x e o outro para ser y. Vamos chamar, então, x os cachorrinhos e y os patinhos, ok? Então, olha só. X mais y está dizendo que existem 21 animais. Então, eu sei que se eu somar os cachorros e os patos, eu tenho 21, ok? E se cada cachorro tem 4 patinhas e cada pato tem 2 patinhas, e aqui me diz que 54 é o total de pés dos animais, então, se eu multiplicar o número de cachorros por 4 e multiplicar o número de patos por 2, eu tenho 54 patas, ok? Patas não a mulher do pato, pata, pezinho dos animais. Nem vou chamar de pata, então. 54 pezinhos dos animais, ok? Para não confundir com a mulher do patinho. E então, formamos aqui o nosso sistema. O que a gente pode fazer agora? Agora a gente escolhe se a gente quer resolver por adição, se a gente quer resolver por comparação, se a gente quer resolver por substituição. Ok? Então, aqui eu estou preparando para resolver ele por substituição. Ó, isolei o x, tá? E esse mais y pulou para o outro lado, menos y. Como eu já consegui isolar o x e ter um valor para x, que é 21 menos y, eu agora aplico isso na equação aqui de baixo. Ok? Vou aplicar isso aqui. Então, 4 vezes x é 4 vezes 21 menos y. 4 vezes 21 é 84, 4 vezes o menos y é menos 4y, e o restante a gente só copia. Agora a gente deixa de um lado todo mundo que tem y, menos 4y mais 2y dá menos 2y. O 84 pula para o outro lado negativo, então fica aí com menos 2y igual a menos 30. Y igual a menos 30 dividido por menos 2. Jogo de sinal na divisão.
Um número negativo dividido por outro número negativo dá um resultado positivo. Y é igual a 15. Se a gente chamou Y um número de patos, já descobrimos que nós temos 15 patinhos, certo? Agora vamos descobrir o número de cachorros. Pega aqui onde a gente já isolou o X, que fica bem mais fácil para descobrir. Então, a gente tinha 21 menos Y. Se agora a gente tem Y valendo 15, a gente vai ter 21 menos 15. Então, nós temos aí que X vale 6. Então, nós temos 6 cachorros, certo? E 15 patos nesse sítio. Legal, ele quer a diferença entre o número de patos e o número de cachorros. Então, é Y menos X, que é 15 menos 6, que dá 9. Resposta dá 3, então, respostinha 9. Porque a pergunta final pede a diferença do número de patos e de cachorros. Número 4. Um site da internet para venda de músicas teve um total de 1.000 vendas em um dia. O valor total das vendas foi de R$ 6.300 entre álbuns e faixas avulsas. Um álbum completo é vendido por R$ 15 e cada música por R$ 3. Quantos álbuns completos foram vendidos? Ok, vamos montar nossos sistemas aqui. Vamos chamar X o número de álbuns completos e Y as faixas avulsas, ok? Então, nós montamos o sistema dizendo que X mais Y, ou seja, álbuns mais as músicas, deu 1.000 vendas em um dia. A pergunta é quantos álbuns completos foram vendidos. A gente tem aqui o valor do álbum de R$ 15 vezes cada álbum. Então, a gente tem que descobrir aqui o nosso valor de X, certo? A pergunta é essa na letra A. Então, vamos lá. Isolamos o Y, preparando então para resolver aqui por substituição, tá? Nosso X passou para o outro lado negativo. Agora a gente pega a nossa próxima equação, que era 15x mais 3y igual a 6.300, e substituímos aí o valor de Y, né? 3 vezes Y, 3 vezes 1.000 menos X. Então, 3 vezes 1.000 é 3.000, 3 vezes menos X é menos 3x. Agora deixamos de um lado todo mundo que tem X e passamos esse mais 3.000 para o outro lado, menos 3.000. Ficamos aí com 12x igual a 3.300. X é igual a 3.300 dividido por 12. X igual a 275 álbuns. Para responder a letra A, até aqui já resolve, certo? Letra A já está respondida, mas a gente ainda tem a letra B. Em média, um álbum tem 12 músicas. Faça uma estimativa do número total de faixas vendidas. Então, para responder a letra B, a gente pega aqui o nosso valor de 275 para o X, que nós já encontramos, certo? E ficamos aí com Y igual a 1.000 menos X. Então, Y igual a 1.000 menos 275, Y igual a 725. Então, aqui, 12x mais Y. 12 vezes 275 mais 725, certo? Porque um álbum tem 12 músicas. Então, temos aí 3.300 mais 725, 4.025 faixas. Essa é a média, tá? Que está perguntando aqui na letra B. Em determinada cidade, os taxistas cobram por uma corrida a quantia fixa X, chamada de bandeirada, e uma quantia Y por quilômetro rodado. Sabe-se que o preço de uma corrida de 3 quilômetros é de R$ 11,40 e que uma corrida de 4 quilômetros custa R$ 14,40. Então, encontre os valores da bandeirada e do quilômetro rodado que são cobrados pelos taxistas daquela cidade. Então, beleza. Vamos dizer aqui que quando a gente tem aí a bandeirada mais 3 quilômetros, né, rodados, deu 11,40. E a bandeirada mais 4 quilômetros rodados deu 14,40, certo? Foi a informação que ele deu aqui para nós. Então, a gente já montou aqui. X mais 3y igual a 11,40, x mais 4y igual a 14,40. A gente quer descobrir a bandeirada e o valor do quilômetro, tá? O y está representando aqui o valor do quilômetro. Então, vamos lá. Isolamos x e x, ficou fácil de isolar. Portanto, vamos resolver por comparação. 11,40 menos 3y é igual a 14,40 menos 4y, ok? Então, agora a gente reúne os valores com y de um lado e os valores sem o y do outro lado.
Fazemos aqui menos 3y mais 4y dá valor de 1y. E 14,40 menos 11,40, R$3. Então, nós descobrimos que cada quilômetro custa R$3 para rodar. E queremos também o valor de x, que é o valor da nossa bandeirada, e ficamos aí, então, com x igual a 11,40 menos 3y, x igual a 11,40 menos 3 vezes 3. X igual a 11,40 menos 9, x igual a 2,40. Então, nós descobrimos que a bandeirada custa 2,40 e que cada quilômetro rodado custa R$3. Gente, a número 6 também está tranquilinha de fazer. Dois irmãos têm juntos a quantia de R$615. Acrescentando 105 à quantia que o primeiro tem, o resultado é o dobro do valor que o outro possui. Quanto tem cada irmão? Queridos, para montar o sistema, o que você precisa aqui é de língua portuguesa, tá? De compreensão leitora. Compreender o que está dito e monta o sistema, que depois resolver é tranquilo. Primeiro irmão nós vamos chamar de x, o segundo nós vamos chamar de y. Então, gente, olha só, a gente já sabe que os dois irmãos juntos têm R$615. Então, x mais y é 615. E também nos disse que se a gente acrescentar 105 à quantia que o primeiro tem, a gente fica com o dobro do valor do outro. Então, x mais 105 é igual a 2y. Y, que é o dobro de y. Ok? Agora, vamos preparar aqui para a gente resolver. Ó, isolamos o valor de x. X é igual a 2y menos 105. E agora a gente coloca, então, ela aqui, x mais y. Então, a gente pega o valor de x, 2y menos 105, mais y igual a 615. Substituímos ela aqui na primeira equação, certo? Ó, vou botar uma setinha aqui apontando. A gente pegou o valor que a gente isolou para o x, substituiu na primeira equação. Então, a gente fica agora aí com 2y mais y dá 3y. Esse menos 105 passa para o outro lado positivo e vai dar aí 615 mais 105, 720. Y igual a 720 dividido por 3, y igual a R$240. Descobrimos quanto que o irmão, que a gente chamou de y, que é o segundo irmão, tem, que é 240. Para descobrir agora quanto o primeiro irmão tem, que é x igual a 2y menos 105, a gente vai substituir agora aqui o valor de y aqui, né? 2 vezes 240. E vamos ter aí 480 menos 105, x igual a 375. Pronto. Descobrimos quanto tem cada um dos irmãos.